Às vezes a vida se faz tão perigosa. Os monstros parecem tão grandes que a coragem não pode enfrentar. Se encontro um caminho a seguir, meu medo me faz recuar. Me acho então sempre distante de algum lugar. Às vezes a vida se faz tão complicada, e nesses momentos, amigo, comigo tu podes contar. Pra te encontrar e sorrir, ou mesmo pra juntos chorar, compor uma nova canção e um pro outro cantar. Amigo, seu belo sorriso em mim faz sumir toda dor, e tudo faz tanto sentido ao estar com você. A minha alegria renasce, o mundo começa a mudar, a vida se torna segura ao poder te abraçar. E mesmo se tudo estiver como se queira, não esqueça desse seu amigo. Tenho tanto que conversar, e quando um problema surgir, estarei do seu lado a lutar, e daquela nossa canção eu vou te lembrar. Amigo, seu belo sorriso em mim faz sumir toda dor, e tudo faz tanto sentido ao estar com você. A minha alegria renasce, o mundo começa a mudar, a vida se torna segura ao poder te abraçar. Amigo, seu belo sorriso em mim faz sumir toda a dor, e tudo faz tanto sentido ao estar com você. A minha alegria renasce, o mundo começa a mudar, a vida se torna segura ao poder te abraçar. Amigo, seu belo sorriso em mim faz sumir toda dor, e tudo faz tanto sentido ao estar com você. A minha alegria renasce, o mundo começa a mudar, a vida se torna segura ao poder te abraçar. Amigo, seu belo sorriso em mim faz sumir toda a dor, e tudo faz tanto sentido ao estar
linda essa música? Obrigada, Não é, tá? Edmeia? Foi para você, tá, minha amiga? Pelo seu aniversário ontem. Tá, gostei muito. Parabéns, Edmeia. Ai, Marcelo obrigada. já está aí, agora te vi, tudo bom? Me ouvindo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu vou aqui abrir a tela, a gente já ir fazendo o iniciozinho. Quem vai fazer a leitura hoje, o nosso preparo, vai ser a nossa amiga Fátima. Tudo bom, Mário? A nossa amiga Fátima, ela vai fazer a leitura do livro Reflexões, o item 2. Eu vou dividir a tela aqui para a gente acompanhar, né, o texto que ela escolheu. Espera aí, só um minutinho. Eu vou... não está aparecendo para mim. Só um minutinho. Estava tudo certo aqui, gente. Deu um negócio meu. O Zoom nos prega algumas peças, mas agora foi. Vamos lá. Ela vai fazer a leitura, né, do livro Reflexões, do Dr. Erma, é o item 2, e em seguida a gente vai dar início à nossa palestra com o Marcelo Alves. Vai fazer uma palestra com o título Mediunidade na Medicina Espiritual. Ele é um amigo lá do Leon Denis e que aceitou esse nosso convite, que nos deixou muito, muito felizes quando soubemos que ele estaria aqui conosco. Então, vou passar para a Fátima, minha amiga, para que você já comece a fazer a leitura. Em seguida, o Marcelo, a leitura, a prece inicial, e em seguida o Marcelo começa, tá bom? Tá bom. Fátima. Obrigada a você. Boa tarde a todos. Dr. Erma, do livro Reflexões. A dor é a antiga companheira do homem encarnado. Parece ser ela a companheira mais presente. Parece mesmo que é a única companheira em certos momentos. Não fosse a vontade determinada, não fosse o espírito de fé, não fosse contarmos com a misericórdia de Deus, e diríamos que a dor é a companheira mais presente junto ao homem. Para livrar-nos dela, aconselhamos a todos, instintivamente, manter a fé. Bom, o Dr. Herman fala que a dor é a antiga companheira do homem. Mas ele dá o remédio, que é a fé. Porque quem tem dor é o alívio, que é a cura. Aí eu me... Só um minutinho, Fátima. André, só um minutinho, porque acho que a Andréia está com o microfone ligado, e aí a gente não ouviu o que você falou. Ouviu o texto? O texto, sim. Pode falar agora, por favor. Desculpa. Dr. Herman diz que a dor é a antiga companheira do homem, né, encarnado, e nos dá o remédio, a fé. Porque quem tem dor quer o alívio, quer a cura. Aí, num pequeno parágrafo do Senhor Altivo, diz o seguinte: valorizem o passe de cura como uma bênção de Deus que cai sobre a terra. Não é que a mediunidade de cura haja de suprimir todas as doenças, mas, através dela, o conforto espiritual, a prece, os hábitos elevados e as forças da caridade se movimentam com maior frequência junto a todos nós. Valorizemos esta abençoada mediunidade como fonte de auxílio ao semelhante e de amor ao próximo. E assim, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome, agradeço pela oportunidade do estudo, Senhor, que nos dá o suporte para fazermos a autorreforma e caminharmos em direção à cura de nossos males. Obrigada, irmão João, e todos os amigos espirituais que trabalham incansavelmente socorrendo a cada um de nós. Graças a Deus. Que os amigos espirituais possam envolver o nosso irmão Marcelo, que fará o estudo de hoje.
Obrigada. Obrigada, minha amiga. Tudo interligado, né? A música com o sorriso de um amigo que alivia a sua dor, a sua página e Pois seu é. comentário. E agora, passo a palavra para você, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Tá mudo. Marcelo, tá mudo. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Tá bom. Boa tarde a todos. Com imenso carinho, né, que a gente atende a esse chamado, e um chamado que, principalmente, ele atende a nós próprios que estamos aqui na tarefa de falar, né? A gente pensa que, às vezes pensa, né, que está falando alguma coisa para alguém, mas, na verdade, nós estamos falando para nós próprios, né? Essa coisa do Dr. Herman, bem lembrado aí, dizer para a gente, né, que a dor é a antiga companheira do homem, e, assim, durante um bom tempo ela ainda vai ser a nossa companheira, porque nós, aqui na Terra, necessitamos muito, muito ainda, não é, de sermos alertados para uma série de situações necessárias a serem tratadas, modificadas, elaboradas, né? Aprendidas. Então, num mundo de prova e expiação, a dor é aquele elemento chave, né? Para fazer com que a gente abra os nossos olhos, que a gente destape os nossos ouvidos e que a gente possa tomar um caminho que seja mais saudável, né, para a nossa vida de espírito. Por isso que a dor é essa ferramenta pedagógica, né, que todos nós, independente do que somos, quem somos, todos nós que passamos aqui na Terra, nós temos esse convite, né, o convite de sermos alertados por esse artifício que é a dor. Um dia nós vamos viver, né, sem que ela seja o elemento chave para chamar a atenção da gente sobre o caminho certo a ser tomado? Vamos, com certeza, né? Por um fundamento, assim, uma das bases de sustentação que a doutrina espírita oferece, que é muitas moradas na casa do Pai, quer dizer, a gente está aqui evoluindo o tempo todo, independente se a gente quer evoluir ou não, mas a gente está evoluindo por força da lei do progresso. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos transitando por mundos, não é, diversos, que são condizentes a esse nosso patamar evolutivo. Então, nesse instante, né, em que nós vivemos num mundo em que a dor ainda é a nossa grande amiga, companheira, para que a gente desempenhe alguma coisa corretamente. Nesse instante, existem mundos, existem espíritos vivendo numa outra condição, quer dizer, já sem precisar que a dor fique ali instaurada para que eles sejam alertados do fazer o bem. Então, já que para nós ainda se faz necessário esse elemento, a gente estuda a dor o tempo todo. Nós espíritas, né, através do Evangelho, lá no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, ele tem 31 itens, né, que falam justamente sobre essas questões, né, porque nós sofremos, de onde vem o sofrimento, o que fazer para deixar de sofrer, enfim. É um capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Então, ele fala diretamente àquele que tem dor. Né? E quem é que tem dor? Todos nós. Né? Seja ela física, seja ela moral, nós temos a dor, porque ela é uma companheira
não é? Uma grande amiga que diz a verdade para a gente, não nos ilude, não nos engana, não é? Então, já que a gente precisa conviver com a dor, a gente tem a necessidade de entender esse processo. E na tentativa de entendimento do processo, às vezes a gente busca caminhos que, na verdade, não nos esclarecem totalmente. Quando nós fomos convidados para falar sobre esse tema de mediunidade na medicina espiritual, a medicina espiritual ela vem a ser uma atividade exercida pelos espíritos, não é? Que, utilizando recursos fluídicos, magnéticos e espirituais, objetiva a cura dos indivíduos do ponto de vista físico e principalmente do ponto de vista espiritual. Então, é um elemento chave para que a gente trate a dor nessa instância maior, né? Não só na dor física, mas aquela dor que é espiritual. Claro, nós estamos num mundo materializado, num corpo de carne, a dor se expressando através das enfermidades, elas vão, por um conteúdo sensitivo, nós vamos senti-la, né? Nós vamos ter o reflexo material desse conjunto, dessa dor. E a gente, lógico, a gente quer curar isso, a gente quer se livrar disso, a gente quer melhorar isso, né? Então, o que fazer? O entendimento para a gente que já sabe, não é, que quando existem as doenças, elas não existem só no corpo, o corpo é apenas a expressão da existência delas, então existe uma causa, né? A doença ela é o efeito, ela é aquilo que está se externalizando, aquilo que está vindo para fora. Até, abrindo parênteses aqui, no estudo de vários anos do medicina espiritual, fica bem claro para nós que a doença ela já é uma etapa da cura, porque ela só aparece quando nós já temos condições, não é, de tratá-la. Então, a gente considera, na verdade, a doença como sendo uma das etapas da cura. Enquanto ela não acontece, o mal existe, ainda está lá de forma latente, então ele ainda não adquiriu condições de ser tratado. Então, são visões que vão mudando, não é? É o ponto de vista que vai sendo diferenciado à medida que a gente sabe dessas origens, não é? A gente sabe que ninguém fica doente somente do corpo. A gente sabe que somos espíritos que usamos um corpo, esse corpo é um instrumento da nossa utilização, então, se o corpo adoece, na verdade, quem está doente sou eu, espírito, né? Então, quando se fala de tratamento, de cura, de algo que está nos incomodando, essa dor através da enfermidade que nos incomoda e que a gente quer se livrar, que a gente quer tratar, que a gente quer curar, na verdade, a gente precisa curar a origem dela. A gente precisa tratar a origem dela, né? E a origem está no espírito. Então, quem é o espírito? Somos nós. Por isso a gente considera a medicina espiritual como sendo assim o tratamento, né, essencial para a cura dos indivíduos. Do ponto de vista material, ela ainda é olhada, vista como um tratamento alternativo. O que é um tratamento alternativo? É um tratamento que você pode ou não fazer. Você pode abrir mão de fazer, certo? Ele não é, do ponto de vista material, ele não é considerado como essencial. Quando a gente se torna espírita, que a gente estuda o espiritismo, que a gente entra nesse campo da medicina espiritual, que é a atividade exercida pelos espíritos, não é? Que
se utilizando de recursos fluídicos, magnéticos e espirituais, visa a cura, quando eu falo que eu quero me curar, eu preciso pensar nesse âmbito. Quem é que adoeceu de verdade? Ah, o meu corpo está doente. Ok. Então, já é uma etapa da cura de uma doença que existe não só no corpo. O corpo é o reflexo. O corpo reflete o que o espírito é. Então, quem tem que se curar? Eu, espírito. Então, quando os espíritos prescrevem tratamento, remédio, medicamento, não é? Fluídico, magnético, com esses recursos para tratar a gente, isso tudo é medicina espiritual. Alopatia é medicina espiritual? Não, é um medicamento convencional, elaborado, feito, criado para tratar o corpo. Faz parte da medicina terrena, que é limitada. Ela cura, ela trata somente o corpo físico. Nós estamos falando, não é, como espíritas. Como espíritas, nós temos certeza que somos espíritos, que adoecemos como espíritos e que precisamos nos curar como espíritos. Então, para curar o espírito, para curar o elemento espiritual, é preciso uma medicina condizente com esse âmbito, que é a medicina espiritual. Então, assim, para a gente falar, não é, de mediunidade nesse tratamento, é preciso que fique bem claro, né, que a gente consiga fazer uma distinção bem evidente do que seja medicina terrena e do que seja medicina espiritual. Então, medicina espiritual, ela não vai ser feita, manipulada, ela não vai ser utilizada com os elementos materiais, né? Com os elementos alopáticos, com os remédios alopáticos, com as cirurgias da medicina terrena. Não, ela vai ser feita com os recursos espirituais magnéticos, recursos do mundo invisível, recursos manipulados pelos espíritos, que, para tratar o nosso corpo físico, não é, em reflexo do que nós temos como espíritos, eles precisam caminhar unidos com a medicina terrena. Então, quando a medicina terrena ela vai ser exemplar, quando ela conseguir se aproximar da medicina espiritual. Nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de um credo específico, nada disso. Nós estamos falando de considerar que um doente ele não é apenas um aglomerado de carne. Ele é um ser que sente, que pensa, ele é um ser espiritual que tem um corpo físico para transitar na Terra. Então, o conhecimento da medicina terrena vai agir quando considerar o elemento espiritual, não é, de uma forma mais apropriada. Então, por enquanto, ela é limitada. Quando se conseguir unir, não é, os dois aspectos, o material e o espiritual, aí sim a medicina vai ficar mais completa. Só que quem trata a parte espiritual são os espíritos. Quem trata a parte material é a medicina terrena. Ficamos bem claro com essa distinção? O conhecimento das duas favorece, não é? É o conhecimento objetivado, é para lá que a gente está querendo ir, né? Quando um médico for nos atender, né? Quando nós formos nos consultar e o médico considerar que tem algo, né, além daquele corpo físico e ele tiver conhecimento disso, né, a medicina material ela vai ser
de uma aplicabilidade mais efetiva, ela vai ter melhores resultados. Mas, por enquanto, as coisas não caminham assim tão entrelaçadas. Então, nós, espíritas, estudamos esse processo. Por quê? Porque nós acreditamos que somos espíritos, que temos um corpo físico, e que entre esse nosso corpo físico e nós, espíritos, existe um corpo espiritual chamado perispírito, que é a matriz, não é? É a matriz que guarda, não é? Que fica impresso ali as nossas ações como espírito nas vidas passadas. E que ele é um modelo organizador biológico do nosso corpo físico. Então, o corpo que nós temos hoje nessa encarnação, ele foi trabalhado, ele foi criado, moldado a partir do nosso corpo espiritual. Então, o espírito, ele transgride a lei de Deus em algum momento da sua existência. Essa transgressão, que é moral, né? Que é uma decisão, que é uma escolha, que é um sentimento, que é moral, essa decisão, ela gera, pela lei de causa e efeito, uma repercussão. E essa ação, ela fica gravada no corpo espiritual. Então, quando chega o momento dessa causa, dessa situação ser tratada e ser vencida, ser quitada, ser colocada para fora, não é? O perispírito que guardou esse registro, ele imprime no corpo físico a necessidade de exteriorização desse mal. Então, na maior parte dos casos, isso se expressa através das doenças, das enfermidades. Por isso a gente está falando de tratamento, por isso a gente está falando de recursos que fazem com que a gente se cure, não é? Recursos que transcendem a barreira do material, porque são os recursos manipulados pelo plano espiritual, não é? Então, vamos dar exemplos aqui de recursos que são utilizados. A água fluidificada é um recurso da medicina espiritual? Sim. Quando ela foi manipulada pelos espíritos, não é? Modificando a molécula da água com os elementos fluídicos necessários para a ingestão, né? Para quem vai ingerir aquele líquido, ser tratado? Sim. Né? A exemplo lá no Leon Denis, que nós temos o chamado receituário, né? Que é um trabalho de psicografia voltado justamente para os frequentadores que, depois de um tempo frequentando a casa, se passam por algum problema, por alguma enfermidade, têm a oportunidade de escrever para os espíritos relatando o que estão passando. E os espíritos, muitas vezes, se ali existe um conteúdo de doença, os espíritos prescrevem, né? Remédios homeopáticos, né? Prescrevem determinadas possibilidades de tratamento, não é? Para que aquela enfermidade possa ou ser estabilizada, ou ser curada, enfim, ser tratada. Não é? Então, esses recursos enviados por esses espíritos, através da homeopatia, através de alguns conselhos, de alguns direcionamentos, faz parte da medicina espiritual. O passe que nós tomamos na casa espírita, no tratamento espiritual das nossas enfermidades, faz parte da medicina espiritual. Por quê? Aí é que entra o tema da nossa palestra nesse momento. Né? Vai entrar ali um conteúdo, né? Bem efetivo, né? De tratamento
utilizando o encarnado médium naquele instante de tratamento. Então, haverão manipulações de recursos fluídicos magnéticos e fluídicos magnéticos espirituais e fluídicos magnéticos do encarnado, que é o médium. Quem é o médium? Né? É aquele ser que recebeu a oportunidade nessa encarnação de atuar efetivamente, de forma regular, não é? No tratamento das enfermidades, falando do médium que atua no tratamento espiritual, na cura das enfermidades. Né? Então, ele não é um privilegiado, ele não é uma pessoa que seja acima da média, ele não é uma pessoa, muitas vezes, com bons antecedentes espirituais. Não, ele é um necessitado. A gente costuma até fazer uma analogia, não é? Ele é um doente que cuida de doente, só que ele tem, não é, a proposta reencarnatória de atuar naquele setor. Fazendo o quê? Doando a energia que ele traz em excesso para aqueles que estão enfermos. Então, a gente está falando, a mediunidade é a comunicação que se estabelece do mundo espiritual com o mundo encarnado. Existem inúmeras possibilidades mediúnicas, as chamadas faculdades mediúnicas, né? Que são ferramentas que o encarnado médium tem no seu perispírito para que ele possa desempenhar um papel específico, já programado, né? No planejamento reencarnatório, mas nós estamos falando de uma dessas faculdades, que é a mediunidade curadora, a mediunidade que se exerce no campo das enfermidades, no tratamento das doenças. Né? Então, existe aquele espírito encarnado que, com a sua proposta reencarnatória de atuar como intermediário do mundo invisível com o mundo material, vai doar da sua energia vital para o tratamento daquelas enfermidades. Então, ele foi preparado no mundo espiritual para isso. Então, com os recursos que vão ser manipulados, um parênteses aqui. Os espíritos conseguem curar os doentes encarnados sem o concurso dos médiuns? Sim. Os médiuns são essenciais. Sem médium não tem cura, sem médium não tem tratamento de quem está doente? Não. Os espíritos conseguem nos curar independente de médiuns. Eles vão utilizar a energia, não é, do ambiente, vão utilizar a energia de qualquer pessoa, vão retirar aquele fluido de efeito físico que alguém tenha, não é, para manipular as células, as moléculas, e etc., sem o concurso de um médium específico. Então, por que nós estamos falando de mediunidade na medicina espiritual se os espíritos podem tratar os doentes sem os médiuns? É aí que a gente precisa prestar atenção. Não é? O médium que veio com o compromisso de atuar nessa seara, ele está tendo a oportunidade, Deus está dando a oportunidade dele servir nessa seara para que ele possa se curar. Então, o doente que se apresenta à frente do médium que atua na cura, né, é o elemento favorável para que esse médium consiga se curar. Estamos entendendo isso? Então, assim, os espíritos tendo os médiuns, né, para doarem o seu fluido vital, seu fluido animal,
seu fluido magnético, objetivando a cura dos indivíduos, isso os facilita bastante? Sim. Então, é um trabalho de parceria. A misericórdia, ela oferece oportunidade àquele que, na sua atual encarnação, está, né, na condição de médium curador, de médium que atua no trabalho da cura, porque ele tem necessidades próprias também de se curar. Muitos de nós que trabalhamos no passe de tratamento espiritual, que antes a gente chamava de passe de cura, né? Muitos de nós, para não dizer na sua totalidade, mas a maioria de nós, né, estaria nessa encarnação na condição de enfermo, tomando passe, fazendo tratamento, né? Muitos até, isso por relato do plano espiritual, estariam numa encarnação inteira num leito de hospital. Trocamos essa condição pelo trabalho efetivo e regular nas casas espíritas. Olha que coisa boa! Olha que motivo de valorizar a nossa participação na cura, que muitas vezes a gente não valoriza, ou em outras vezes a gente se julga melhor do que o outro, não é? Como se nós tivéssemos bons antecedentes espirituais, por isso, por um privilégio, Deus nos deu esse fluido maravilhoso que, ao tocar, alivia. Não, não é? Nós somos necessitados que recebemos a oportunidade de trocar de lugar, mas somos, do ponto de vista espiritual, tão doentes quanto aquele que se apresenta à nossa frente na condição de paciente, né? Então, o que a gente tem enquanto médium para trabalhar na cura, não é? Que os espíritos utilizam para tratar aqueles que estão enfermos? Fluido de efeito físico em demasia. É isso que a gente tem. Todos nós, independente se somos médiuns ou não, todos nós que reencarnamos, nós recebemos uma cota de fluido de efeito físico para manutenção dos nossos corpos no tempo previsto da nossa encarnação. Então, a gente vai estar gastando esse fluido nas atividades da vida, vamos estar recuperando parte deles através da alimentação, do sono, da higiene, etc. Não é? Mas temos ali um quantitativo de fluido de efeito físico suficiente para durar cronologicamente o pré-estabelecido no planejamento da nossa encarnação. O médium que vem compromissado para o trabalho, não é, da cura, ele recebe um quantitativo extra desse fluido que ele receberia para estar encarnado. Então, ele é um bujão de fluido de efeito físico. Não é? Então, ele é um encarnado que geralmente, há exceções, toda regra tem exceção, mas geralmente nasce sadio, não é? Tem uma juventude sadia, o corpo físico dele está lá, com bastante fluido, e quando chega o período pré-determinado, estipulado, ele começa a ser chamado a atenção para essa seara. Então, esse chamar a atenção, não é, tem uma infinidade de possibilidades para que ele seja chamado a atenção. Não é? Desde um mal-estar, quando passa um doente à nossa frente, desde de situações que se repetem, de pessoas geralmente com doentes, né? Pessoas que reclamam de determinadas dores e que, quando nós nos aproximamos ou quando nós as tocamos,
que há um alívio quase que imediato, né? E elas vêm nos procurar, olha, eu estava com uma dor de cabeça tremenda, foi só eu conversar meia hora com você, a dor aliviou. Isso vai num repetitivo, né? Que configura para a gente que tem alguma coisa expressa nisso daí. Então, eu estou só colocando assim de uma forma grosseira, mas isso tem um espectro imenso, né? Para que a gente observe. Ou por uma revelação espiritual, onde os espíritos dizem, olha, você reencarnou para trabalhar efetivamente numa sala de cura, dando passe de cura nas pessoas doentes. Então, a medicina espiritual, que é a medicina que trata os espíritos, não é? Mesmo que eles tenham corpos físicos, mas o objetivo dela é tratar o perispírito. Tratando o perispírito, reflete no corpo físico, ok. Então, quando o médium está à frente de um doente, numa sala de cura, na casa espírita, dando passe no doente, ele não está dando passe efetivamente no órgão material. Ele não está tratando, não é, o estômago físico, ele está tratando o estômago perispiritual, porque no perispírito nós temos todos os órgãos condizentes relacionados ao corpo físico. Temos esses órgãos lá no perispírito, até porque nós só temos os órgãos no corpo físico porque eles existem no perispírito. Então, o médium que vai para uma sala de cura com alguém que está com um câncer no intestino, quando eu direciono o meu passe, né, o meu fluido, a minha energia, manipulada com a energia dos espíritos, os recursos espirituais do plano espiritual, quando isso é manipulado para ser tratado naquela parte enferma de alguém que está encarnado com um câncer no intestino, não é? Nós, médiuns, estamos atuando no intestino perispiritual daquele doente. Entendemos isso? Então, muitas vezes, a gente não vai modificar a molécula que está malsã no órgão físico. Lá, nesse caso, como esse exemplo, no intestino físico. Mas, certamente, com certeza, esse passe que nós estamos dando, junto com a parceria do plano espiritual, está agindo de forma efetiva no órgão perispiritual, que pode, por consequência, refletir de tal forma no órgão material, modificar a molécula também do órgão material e ele se curar? Pode. Mas aí já foge a nossa autonomia sobre isso, né? Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente vê, infelizmente, muitos médiuns que trabalham nas casas espíritas, no setor da cura, e que estão ali dando passe, né? Pensando que estão dando passe somente no corpo físico, e não é. Nós estamos dando passe, por isso é medicina espiritual, que é atividade exercida pelos espíritos que, utilizando recursos fluídicos, tanto deles quanto os nossos, não é? Magnéticos e espirituais, objetiva a cura do indivíduo. Até porque, para alguém se curar, depende de inúmeros fatores que fogem à nossa ação. A gente é só uma parcela, né, de contribuição para que isso se efetive. Mas a cura real vai acontecer na autocura que aquele enfermo, no processo de autocura que o enfermo fizer. Então, vai entrar aí merecimento, vai entrar aí fé, vai entrar aí uma série de situações que não dependem do médium que está lá atuando.
Então, médium é intermediário. Médium não é o condutor pleno das ações. O médium, ele é servidor de um espírito. É bom que a gente entenda isso. Existem encarnados que têm no seu fluido características específicas que curam, que aliviam, que tratam as enfermidades sem que os espíritos manipulem o fluido dele? Existe. Só que isso é raro. Isso é raríssimo. Né? Então, quando existe um encarnado nessa condição, os espíritos não têm tanto trabalho. Por quê? Porque o fluido desse encarnado ele é bem específico ao ponto de conseguir interagir sem a presença dos espíritos, sem a ação fluídica dos espíritos. Mas isso é muito raro. O que é mais comum? O que é, na sua quase que totalidade, dos companheiros que atuam nos departamentos da cura? São encarnados que estão na condição de médiuns de efeito físico e que são aproveitados na cura. Então, eles vão aprender a trabalhar na cura. Se não fosse isso, talvez estivessem entrando nos supermercados, não é? Naquela seção que tem as latas, né? Os enlatados, e quando passassem, as latas iam todas caindo na direção dele. Seriam indivíduos que estariam doando sua energia para serem transformadas em ectoplasma, não é? Para materialização de espíritos. Então, as casas espíritas, na direção espiritual, utiliza esse companheiro para um trabalho nobre. Que trabalho nobre é esse? A cura das enfermidades. Então, entra aí uma oportunidade para esse médium, que é basicamente de efeito físico e que vai ser canalizado para o trabalho da cura. Então, ele aprende, não é, a se envolver com os doentes. Ele amolece o seu coração. Ele começa a aprender sobre empatia, beneficência, caridade. Ele se sensibiliza, começa a trabalhar a sensibilidade pela dor do outro. Então, são valores que ele vai angariando através de um processo de enfermidade do outro. Sempre com o objetivo, sempre com a visão, não é? Isso é necessário, de que nós apenas invertemos a posição, mas somos iguais àqueles que estão à nossa frente, não é? Sofrendo com as suas dores físicas e morais, e que nós, momentaneamente, circunstancialmente, nessa encarnação, nos colocamos na postura de trabalhadores, não é? Do alívio desse semelhante. Tanto isso é verdade que esse indivíduo que reencarnou com uma cota extra de fluido para poder atuar junto às enfermidades aqui na Terra, na condição de médium trabalhador de tratamento espiritual. Quando ele se revolta por algum motivo, quando ele renega isso, quando ele, enfim, né, se afasta por rebeldia, né, esse fluido acaba torcendo contra ele próprio. Por quê? Porque tem uma matriz ali enferma, que é ele. Então, todo aquele quantitativo de fluido de efeito físico que ele recebeu para poder doar para quem estivesse doente, né, acaba condensando de uma maneira que ele acaba adoecendo. Né? Então, assim, é muito importante que a gente comece a refletir sobre essa oportunidade. Se eu fui convidado, fui convocado para atuar nesse setor, não é? Em prol
do trabalho, não é? de pacificação, de melhorar a condição de saúde, né? dos indivíduos, que eu possa começar a prestar mais atenção na forma como eu estou aderindo a esse convite, a esse chamado. Não é? Porque as curas podem acontecer sem o médium, mas se tem o médium, não é? O espírito dá a esse companheiro a oportunidade de trabalhar as suas próprias enfermidades, fazendo o quê? Doando aquilo que ele recebeu para poder efetivar o trabalho de melhoria das pessoas que estão enfermas aqui na Terra. Então, esse é um processo bem importante, né, da gente perceber. Por quê? Porque é um facilitador. O médium, quando ele atua nesse setor da cura, né, que é um setor que chegam pessoas doentes, com dores, no sofrimento, e você, pela presença dos espíritos, os espíritos pegam o fluido deles, manipulam junto com o seu fluido de médium encarnado, fluido de efeito físico, vão lá e tratam a pessoa na enfermidade que ela esteja experimentando, isso causa um alívio, ela não está vendo na frente dela o espírito que fez isso. Quem é que ela está vendo? O médium. Então, na cabeça dela, quem fez aquilo foi o médium. Então, olha só, eu estava com dores horríveis. Você me deu o passe e eu estou nas nuvens. Quem ela vai adorar? Qual a tendência, não é, dela querer colocar esse companheiro num pedestal? Levar até ele para casa. Cuidado que a gente precisa ter quando a gente atua nesses setores da casa espírita, não é? De saber que se aliviou, que se melhorou, não foi única e exclusivamente pela minha atuação, não foi. Porque se fosse, eu fazia isso na fila do banco, no supermercado, quando eu entro na UPA, quando eu estou em reunião de família. E não é isso que acontece, né? Acontece especificamente dentro da casa espírita, na reunião de cura, quando, através da leitura edificante de uma mensagem, quando o estudo prévio, quando eu me preparo para aquele ambiente, e aí a preparação, né, tem inúmeras orientações da direção espiritual, não é? Para que a gente esteja o mais equilibrado, não é, possível, né, naquele momento, para que... Por quê? Porque o nosso fluido ele sofre, né, a ação dos nossos sentimentos, das nossas intenções. Então, se eu estou desequilibrado, se eu estou ansioso, se eu não estou administrando bem a minha vida, automaticamente o fluido que está comigo assume essa característica, essa qualidade. Então, para eu doar para alguém, eu preciso que ele esteja numa condição, não é, terapêutica. Então, eu preciso também ter algumas atitudes para que no dia do trabalho eu esteja numa condição menos agressiva. Então, vai aí a questão da alimentação, vai a questão da vigilância dos bons sobre os pensamentos, vai a vigilância sobre aquilo que a gente fala, né? Se possível, sempre, mas como a gente sabe que não é possível, né? Pelo menos no dia. Então, a gente conseguir fazer uma prece antes, fazer o nosso estudo em casa, para nos preparar, né, de uma forma espiritual e emocional
para que no dia, na hora do trabalho, a gente consiga ser um veículo melhor, né, para os espíritos, que eles sim, eles são os trabalhadores dessa área. São eles, né, que fazem a coisa acontecer. Nós somos instrumentos utilizados, nós somos intermediários, nós somos vasos escolhidos ali para atuar. Então, esse vaso, esse compartimento, precisa estar o mais limpo possível. E essa limpeza que a gente está falando, não é? É de pensamento, é de sentimento, é de intenção, indo também pela alimentação material, sim, mas é aquele negócio. Os espíritos pedem, né, que no dia do trabalho dos passes de cura, o médium, pedem isso também para o enfermo, mas é exigido mais do médium do que do enfermo. Que o médium, nesse dia, se abstenha de alimentos que são pesados para a digestão humana, né? Então, eles sugerem que, nesse dia, por exemplo, a gente não faça a ingestão da carne vermelha. Não tem nada de místico nisso. É porque é um alimento que precisa de mais energia para ser digerido. Só isso, materialmente falando. Então, como naquele momento do passe vai se utilizar bastante da sua energia, o seu corpo tem que estar liberado para essa energia. Só isso. Tá? Então, eles pedem esses esforços, esses devotamentos da nossa parte. Agora, é melhor, né? É melhor que eu coma um bife, uma carne vermelha no dia do trabalho e faça uma higiene mental bem grande, do que, né, eu me abster de toda alimentação material, eu usar uma roupa branca, eu naquele dia não como chocolate, não como ovo, não bebo café, não faço isso, não faço aquilo, mas falo mal de todo mundo, penso mal de todo mundo, desejo mal de todo mundo. Então eu vou aparecer para o trabalho como? Limpo da onde? O corpo vai estar limpo, entre aspas, mas a cabeça, né, está muito suja. E o contrário, eu comia carne vermelha hoje, né? Mas fez a prece, meditou, fugiu das encrencas, né? Não aderiu às perturbações, não respondeu o mal com o mal, foi caridoso. Então, tá? Para que a gente tenha esse paralelo e que a gente não faça julgamentos, né, equivocados sobre as pessoas que atuam nessa seara, que estão ali, tanto quanto qualquer um de nós, na necessidade de se autoburilarem, de se autotratarem, né, com o objetivo de se melhorarem. Existe um trabalho lá no Leon Denis que é de visita aos lares das pessoas enfermas que não podem ir tomar o passe no centro. Então, esse trabalho leva o centro até a casa dessas pessoas. E aí nós que vamos lá, fazemos o evangelho para aquela pessoa, damos o passe naquela pessoa. Isso sob a orientação do plano espiritual, tá? Vamos em grupo, nunca vamos sozinhos, fazemos lá o nosso trabalho. E a gente chega em casas, por exemplo, que a pessoa está 11, 12, 15 anos de forma vegetativa naquela cama, até uma cama de hospital, dentro daquele lar. Então, a gente chega na condição de quê? De trabalhador mediúnico. E aí a gente abre o evangelho, a gente tenta consolar, a gente diz palavras de ânimo, né? A gente pede que aquela pessoa tenha paciência, que tudo vai passar, que hoje ela está assim, mas que amanhã, né, que é preciso acreditar na vida espiritual, e aí blá, 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 blá. Nós não estamos falando para essa pessoa, não. Nós estamos falando para nós próprios.
porque amanhã somos nós que poderemos estar na condição que ele está. E a gente vai precisar lembrar do que disse para essas pessoas. Paciência, seja tolerante, aceite o medicamento, não é? Não seja rebelde, a vida passa rápido, não é? A gente precisa acreditar na vida espiritual. Essa doença não veio por castigo, na verdade, ela é a grande amiga que nós temos para deflagrar, para botar para fora aquilo que não serve como espírito. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente orientou, disse para o outro, muitas vezes a gente está dizendo para nós próprios. E às vezes a gente não sabe. Pensa que está ali numa condição de saúde plena, por isso que a gente está ali. Não, não é isso. Tá? Então, a mediunidade na medicina espiritual é isso. É a oportunidade que nós recebemos de ajudar os espíritos, não é? Para sermos ajudados. Esse é o processo da mediunidade, que se estabelece de várias maneiras, pela intuição, pela inspiração, pelos passes, pelo olhar, né? Pela voz. É fluido curativo que nós estamos emitindo, não é? Manipulado pelo plano espiritual. Então é isso, acho que chegou a hora, né? Acho que eu passei até um pouquinho. Não passou não, tá ótimo. Nós te agradecemos mais uma vez, Marcelo, por ter aceitado o convite de fazer esse estudo para a gente. Agradecer pela simplicidade e clareza, né, com a qual você tratou um tema que é tão complexo, né? E você conseguiu fazer uma síntese dos principais pontos, né, relativos ao tema que você propôs a estudar e passar para a gente. Eu acho que esclareceu muito todos que aqui estiveram nesse estudo de hoje. Te agradecer imensamente. Fico feliz. Não, com certeza. A exemplificação muito clara, prática, objetiva. Nada difícil. Dentro de um tema que a gente sabe que não é nada fácil. Não é não. Não, a gente sabe. Muito obrigada, meu amigo. Tá bom, eu que agradeço. Você aceite novos convites da Jane no futuro, tá? Tá bom. Um abraço. Obrigado, tá? Vou passar então de volta para a Fátima, para que ela possa fazer a nossa prece final, amiga, por favor. Okay. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Deus, Maria Mãe Santíssima, espiritualidade amiga, por mais esse estudo, Senhor, que vem nos esclarecer acerca, Senhor, desse tema que necessitamos diariamente lembrar que o trabalho é dos espíritos e nós somos esses instrumentos necessitados, Senhor, para poder aprender e para poder multiplicar aquilo que vem em teu nome. Senhor, que o teu amparo e a tua luz se faça na vida de cada filho. Muito obrigada, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada mais uma vez ao Marcelo, pelo estudo, a Fátima, pelo preparo, e a todos que estiveram na nossa tarde aqui hoje, encarnados e desencarnados, né, para esse estudo. E estou vendo gente até lá da Vila Sapé aqui hoje, nossa guardiã do templo ali. Fiquei muito feliz de ver gente nova. Um abraço, então, a todos vocês. A gente vai se despedindo. Tá? Muito obrigada. Uma boa tarde. Tchau. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Muito bom te ver aí, Rita, Fabiana. Oi, Gigi. Tchau, pessoal. Até amanhã. Lili. Tchau, gente. Até mais tarde.